Seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo você mais uma vez. O tema hoje não importa o que você ingere, e sim o que você absorve. Começando então mais uma semana, terça-feira, 26 de dezembro. Estamos aí na nossa última terça-feira do ano de 2023 e mais um programa super interessante para você curtir na programação da D2 no Papo Reto, inclusive participar pelo 999594118. Muito bem, pessoal, mais uma vez seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Papo Reto, o seu programa semanal aqui na D2. Doutor Everson, uma boa noite, obrigado mais uma vez pela presença. Uma ótima noite a todos e estamos aqui mais uma vez para a última vez do ano, né? Isso. Para a gente esclarecer algumas dúvidas aí e tentar ajudar de alguma forma na saúde. E não é porque final de ano que não dá tempo de se cuidar, né? Mas mesmo assim é para a gente pensar um pouquinho de como a gente pode ser ainda melhor no próximo ano através da nossa saúde. Muito bem, o tema de hoje é não importa o que você ingere, e sim o que você absorve. Então a primeira pergunta, doutor Everson, quando a pessoa se alimenta bem, mas não absorve o suficiente, o que fazer? Exatamente, hoje em dia, uma das principais causas de doenças é um déficit nutricional muito grande. Até mesmo da obesidade, uma das principais causas da obesidade também é um déficit nutricional. Esse déficit nutricional pode ser causado por má ingestão de alimentos, de nutrientes, mas principalmente por má absorção. E para a gente ter uma má absorção, vão muitos fatores aí que vão estar envolvidos e que a gente pode estar atuando, que vai ajudar e muito a nossa saúde e também, muitas vezes, quando já chegou a doença. Então, se eu tenho, por exemplo, um déficit de suco gástrico, uma deficiência na produção do suco gástrico, não vou ter um bom aproveitamento dos nutrientes, uma boa digestão. Se eu não tenho boas bactérias no intestino, também não vou ter essa boa absorção. Se eu tenho excesso de parasitas, também eu vou ter uma má absorção dos nutrientes. E também é a forma do que a gente se alimenta, né? Se a gente se alimenta, às vezes a gente come muitas coisas boas, mas coloca uma coisa que não é tão boa junto da alimentação no mesmo momento, isso vai dificultar a absorção dos nutrientes daquelas coisas boas. Então, muitas vezes, não é tanto o que a gente acrescenta, mas é mais o que a gente retira que não faz bem. E, para a gente saber se está bem ou não, muitas vezes, a imensa maioria das vezes, a gente acha mesmo que está bem, que a alimentação é boa, mas realmente a alimentação pode ser boa. Por exemplo, mora marido e mulher na mesma casa, eles comem a mesma comida, mas um fica doente e o outro não. Então tem uma individualidade muito grande por causa dessa absorção. Doutor, tem uma palavra aqui que é até diferente, né? Desparasitação, ou seja, eliminar os parasitas. Fazer isso aumenta a absorção dos nutrientes? A nutrição da pessoa fica melhor? Sim, porque os parasitas vão competir com o que a gente come, né? Uhum. E hoje em dia, antigamente era muito mais comum as mães dar os vermífugos para as crianças. Lombrigueiro. O lombrigueiro, exatamente. E parece que saiu um pouco de moda isso, entendeu? E aí as pessoas ficam dependendo do exame de fezes para fazer, eu fiz o exame e não deu nada. Ou quando saem os Só bichinhos, que né? o exame de fezes mesmo, o protoparasitológico que a gente tem, ele tem uma acurácia, uma eficácia de 10% em média. Ou seja, não vê nada. Então, para você ver se se tiver o parasita, naquela amostra que você pegou de fezes, vai ter que ter um ovo, vai ter que ter algum fragmento dele. E às vezes, se ele não estiver botando naquela hora, se não tiver saído nada naquela amostra, aí você já considera que não tem. Não é porque não saiu ali naquela hora que não tem parasitas. Uhum. A imensa maioria das vezes tem. E hoje a gente está tendo um grau de parasitas muito maior do que antigamente. Todo mundo hoje anda com o celular, põe a mão no celular, põe ele em cima da...
O celular tem mais tem mais bactérias, né, do que a tampa da privada. Caramba. E aí, porque você põe a mão e ninguém fica lá limpando a mão depois. A tampa da privada limpa, o celular não limpa tanto, né? Não, e a gente fecha a tampa e vai lá e lava a mão. Ainda tem esse detalhe. Agora o celular não, você não... Então, quem que não tem parasitas hoje em dia? Então, pelo menos umas 2 a 3 vezes ao ano aí tem que estar fazendo ingestão de algo para eliminar esses parasitas. Independente de fazer exame não, 2 vezes por ano. Exatamente. Não vai pode causar ir reação alternando, nenhuma. porque a gente... Então, tem remédios que sim, que podem causar reações. E por isso que é importante você ver, e nem sempre a gente vai usar somente o mesmo, né? Tem várias, no mercado a gente tem vários remédios, né, para desparasitação. Tem os naturais, tem aqueles que pegam alguns tipos, esses mais conhecidos podem estar sendo usados, mas se você usa apenas isto, às vezes eles não pegam todos os tipos de parasita. Por quê? O parasita, muitas vezes, ele pode estar intracelular ou extracelular, né? Tem a fase que ele está lá botando ovo ou não. E isso tem a ver com a época da desparasitação também. Então, se você, mesmo ingerindo o remédio, muitas vezes você pode não eliminar todos os parasitas, né? A imensa maioria das vezes você não vai eliminar todos os parasitas, principalmente esse que a gente tem em farmácia. Então, às vezes é um conjunto que você tem que fazer para eliminar grande parte, né? Você pode olhar os mais comuns aí que tem no mercado. Se você tomar no tempo certo, nos dias certos, vai eliminar aí no máximo 15, 16 tipos de parasita apenas. Intracelular. Se for intracelular, top. Que falou do celular, né? Do aparelho e da célula, né, Marcelo? Se for top, então. Mas essa questão, doutor, tem algum parasita que é bom para o organismo? Parasitas são aquelas verminoses. Normalmente a gente não precisa dos vermes em si habitando no intestino. Por quê? Eles não colaboram com a nossa digestão, com o nosso processo de fermentação, às vezes, do bolo alimentar. Então, eles não ajudam na nossa... Não. Agora, as bactérias a gente tem que ter, e tem as bactérias que vão ser criadas tendo uma boa alimentação, e essas bactérias são essenciais para nós conseguirmos absorver os nutrientes, certo? A gente, por exemplo, não tem a capacidade de comer uma maçã e absorver sozinho. Se não tiver bactérias boas lá no intestino, a gente não vai absorver os nutrientes daquela maçã, certo? Mas os vermes, os parasitas, a gente não tem a ajuda deles no quesito de absorção. Muitas vezes ele atrapalha a absorção. Você não precisa de uma solitária para absorver alguma coisa, né? Então, é muito comum hoje em dia, e a grande maior parte das pessoas que a gente atende aí, a gente vê que está começando com o processo de dor, com o processo de queda de cabelo, muitas vezes por causa dos parasitas. E aí tá tomando vitamina, tá tomando várias outras coisas e não limpou nem a parte básica ainda, não conseguiu eliminar aqueles parasitas, né? Então, por isso que a pessoa que tem anemia, já tomou Noripurum, uma série de coisas, nunca melhora em função de estar perdendo esses nutrientes para esses parasitas? Podem ser por causa de parasitas, mas, por exemplo, a anemia tem uma associação muito grande com parasitas, mas nem sempre é só por causa dos parasitas. Por isso que a gente repor, a pessoa que está tendo ali, que te repor nutrientes em grande escala, por exemplo, Noripurum, muitas vezes na aveia, e tem o retorno da anemia de novo, é porque não está resolvendo o problema. Tudo que acontece com a gente tem que pensar, por que aconteceu isso comigo? É porque eu preciso de tomar Noripurum na veia? Não, você pode até precisar agora por um tempo, e deve ser realizada essa reposição, porque senão você não tem melhora.
Mas se você não corrigir esse processo de absorção, a não ser que você fez uma IA bariátrica e aí não tem outro jeito, você vai ter que suplementar mesmo, as outras causas muitas vezes são reversíveis. Então se você vai lá e tem parasita, elimina os parasitas, você melhora a ingestão de alguns alimentos, você melhora principalmente a absorção, que muitas vezes a anemia é causada por um déficit lá na produção do suco gástrico, lá das enzimas digestivas, e você não vai conseguir fazer uma boa digestão e também você não vai conseguir fazer uma boa absorção. Porque o alimento, da onde que vem a parte do ferro mesmo do alimento? Principalmente da carne. A carne é o quê? É uma proteína. E é uma proteína, ela precisa de ácido no estômago para ser digerida, para ser quebrada em aminoácidos. Se eu não tenho essa quebra em aminoácidos da proteína, eu não vou ter a absorção de nutrientes importantes aí para nossa vida, e nutrientes essenciais, tem até os aminoácidos essenciais que vêm daí. Se eu não tenho essa absorção, eu não vou ter um bom raciocínio, eu não vou ter energia durante o dia a dia, eu não vou ter bom sono, vai ficar ansioso, entendeu? Tudo por causa de uma má digestão, e principalmente vai ter dores pelo corpo todo. Porque se eu não tenho aminoácidos, se eu não formo músculo, eu vou ter aí as tendinites, as bursites, todas as ites da vida. E eu não vou conseguir, mesmo fazendo uma boa quantidade de exercício, eu não vou me fortalecer com facilidade se eu não tenho uma boa absorção dos nutrientes. Então a gente nota que muitas vezes é um déficit nessa absorção que vai levar aí a várias patologias. E você vai lá, tá com ansiedade. Muitas vezes é por causa do estômago, do intestino que não está funcionando bem, que você não está conseguindo absorver, e que já começa a tomar um ansiolítico e já fica pro resto da vida. E você tem que pensar como paciente, por que está acontecendo? Você não nasceu com ansiedade, você não nasceu com dor. O que aconteceu nesse processo que levou a você ter esses problemas? A gente pensando no que a gente está sentindo ao longo dos anos aí, a gente vai ajudar o profissional. E muitas vezes o profissional que não pensa nessa parte também vai começar a pensar em investigar também as possíveis causas. Porque a gente tem que mudar essa forma de ver a medicina apenas, a saúde apenas como ausência de doenças. Às vezes é muito fácil de reverter, tá em tempo ainda da gente reverter um processo de uma doença propriamente dita. E se está começando com alguns sintomas de ansiedade, de dor, queda de cabelo, é sinal que pode vir algo pior se você não corrigir, entendeu? Ninguém tem uma tumoração do nada. Um tumor não cresce ali naquele órgão, naquela região, porque é genético. Então, alguma coisa ativou, alguma coisa aconteceu naquela região para estar acontecendo aquela formação do tumor. E se você vai lá e só retira aquilo, você não resolveu o problema, você resolveu aquele local. Mas para ter uma tumoração, a gente precisa de um organismo mais doente. E para ter ansiedade, para ter uma depressão, para ter qualquer outro tipo de doenças, principalmente doenças psíquicas, a gente precisa ter um déficit nutricional associado também. E muitas vezes começa na digestão. Doutor, saiu uma notícia, né, de uma ex-BBB falando de um tratamento para eliminar cocô velho do intestino. Isso causou um rebuliço, assim, né? Todo mundo, será que a gente tem fezes antigas no intestino? E foi, assim, uma loucura, porque essa notícia repercutiu muito. Existe isso? Existe. É assim, o que acontece? Devido à alimentação dos ultraprocessados hoje em dia, muitas pessoas, você vai fazer até uma colonoscopia, você vê a formação daquele muco lá e não no processo da contratilidade do intestino, muitas vezes acumula
aquele músculo lá dentro e não consegue ser eliminado. O intestino vai fazendo um esforço, vai fazendo umas dobras, vai fazendo uma doença diverticular dos cólons, uma diverticulite, que é a inflamação desses divertículos por esforço do intestino para tentar eliminar fezes que não está conseguindo, porque muitas vezes essas fezes estão sem fibras, essas fezes estão faltando líquido para o intestino conseguir mandar para frente, e às vezes formam alguns bolsões na região do intestino que pode acumular fezes ali. É comum de acontecer? Não, mas está sendo muito frequente hoje em dia devido aos alimentos que são ingeridos, né? A pessoa precisa estar evacuando, formando um bolo fecal ali com uma facilidade e diariamente para não ter um acúmulo. Mas vira e mexe você encontra alguém que fala que evacua uma vez por semana. Isso não é normal. Isso vai causar muitas doenças, vai causar o acúmulo de toxinas em excesso no corpo. Não é normal. Se você evacua um dia de manhã ali no chão, de tarde não tem quem chegue perto, né? Sim. Então não pode estar acontecendo esse acúmulo de fezes dentro da gente. E para ter uma boa saúde intestinal, a gente não pode estar formando nem gases, nem nada. É porque está tendo uma boa digestão quando não está acontecendo isso. Agora, se tudo que eu como estufa a barriga, forma gases, é sinal que não está tendo uma boa digestão, ou tem algum alimento ali que eu não estou tendo capacidade de digerir. E isso pode acumular sim nas dobras do intestino, pode realizar esses divertículos e vir acumular, e isso pode até ajudar, né? Não é muito comum acontecer isso, mas muitas doenças podem estar sendo causadas por esse acúmulo de fezes. Grande parte das vezes que a gente pede, por exemplo, radiografia de crianças principalmente, né? Mais crianças e idosos, você vê a radiografia, não parece, tem dificuldade até de ver os órgãos, de ver a parte óssea, de tamanha a quantidade de fezes acumulada na região do intestino. Então, se a pessoa está tendo esse acúmulo de fezes, tem que rever o processo digestivo, e muitas vezes quando você mesmo, não precisa às vezes estar fazendo uma lavagem desse jeito, mas se você melhora a alimentação, melhora a evacuação, isso pode ser eliminado, esse acúmulo. E principalmente você tem que pensar que se não está evacuando todo dia, pode estar acontecendo esse acúmulo de fezes no seu organismo, e isso vai causar muitas doenças, inclusive doenças psíquicas, né? Você imagina só, serotonina é um hormônio, é um neurotransmissor. Sem ele, a pessoa vai ficar ansioso, vai ficar irritado. E já viu falar da pessoa enfesada? Sim, cheio de fezes. Exatamente. A pessoa enfesada. Tá cheio de fezes. Aí por que esse termo é usado, né, doutor? Para falar de uma pessoa que está brava, que está muito irritada, né? Ela está muito irritada porque o intestino não está funcionando bem. Então, tem muito a serotonina, né? É produzida 95% no intestino, a dopamina 50% no intestino. Então, se eu não tenho uma boa produção desses neurotransmissores, eu não vou ficar em paz no dia a dia, né? Vai ficar enfesado. A Tereza, ela perguntou, mas o doutor respondeu aquela hora pra gente. É recomendado tomar remédios para vermes uma vez por ano? O doutor recomendou que sim, né, doutor? Na verdade, depende muito da pessoa, mas pelo menos uma vez por ano, se possível 2 a 3 vezes ao ano. Muito bom. Muito bem. Tony Maia. Vamos lá. Olá, boa tarde. Excelente programa de vocês. Eu só não entendi a parte de que você se referiu de que um câncer, por exemplo, não é somente genético. Ora, assim, sou leigo, claro, né? Não sou da saúde não, mas trabalho com a saúde há algum tempo e já vi muitos e muitos médicos relatando que o paciente não bebia, não fumava, nunca ingeriu bebida alcoólica, levava uma vida saudável e desenvolveu um câncer no estômago, por exemplo, ou no pulmão.
simplesmente pelo fato genético de que o pai, a mãe teve, o pai, o tio, a avó teve, do lado paterno, do lado materno, ou ambos os lados, de que simplesmente foi questão genética. Então você disse que não existe só o fato genético? Eu apenas fiquei confuso. Você poderia explicar isso melhor, por favor? Muito obrigado, viu? Bom programa para vocês. Abraço, Tony, Pouso Alegre. Obrigado, Tony. Muito obrigado pela dúvida aí, pela pergunta. É extremamente importante esclarecer isso. É o seguinte, toda doença, para acontecer, inclusive o câncer, a gente tem que ter o fator genético envolvido, tá? Muitas vezes essa descodificação genética já vem alterada lá na infância, certo? E aí as pessoas, as crianças que já têm o câncer e tudo mais, isso pode ser um erro genético. Mas a grande maioria dos cânceres hoje em dia, das doenças em si, foi só uma citação do câncer, que para estar ocorrendo, embora tenha genética é igual você ter um revólver armado no bolso. Não vai matar ninguém se você não acionar o gatilho. Se a gente pensar dessa forma, que todas as doenças não tem muito o que fazer, é genética, então não faz sentido a gente se preocupar com a saúde, certo? Se a gente pensar de outra forma e puxar a responsabilidade, meu pai teve essa doença, minha mãe, e é importante investigar isso, o médico está ajudando a investigar o que aconteceu, né, na família, porque isso denota, por exemplo, se teve lá um câncer no estômago, o pai, a mãe, a tio, o avó, então essa pessoa tem um elo mais fraco na região do estômago, aparentemente. Então a gente tem que se preocupar com a digestão, com a alimentação, para não estar ativando precocemente esse gene, para não estar evoluindo para uma tumoração, certo? E se a gente aceitar que a gente vai ter essa doença apenas e não tem o que fazer, aí fica muito difícil da pessoa até de ter resultados bons ao longo da vida. Tem algumas doenças que, felizmente, são poucas, menos de 5% das doenças, elas são com característica puramente genética, aí que são o gene dominante, que aí vai ter de qualquer forma essa doença. Agora, a maioria delas, felizmente, não, e a gente pode atuar na epigenética, que é na expressão gênica, através de uma boa nutrição e de uma diminuição das toxinas e também de uma boa de uma vida social boa, de uma diminuição dos fatores de estresse. Porque para ter a grande parte das doenças eu preciso ter muitas vezes um déficit nutricional, um organismo com excesso de toxinas e também tem um fator de estresse muito grande, entendeu? Aconteceu um problema na família, aconteceu algum problema no trabalho que vai desencadear essa doença, que vai ativar esse gene. Então, se a gente pensar de uma forma mais ampla, a gente vai conseguir muitas vezes atrasar esse processo, ou pelo menos evitar que esse gene manifeste e a gente não tenha muitos problemas de saúde ao longo da vida, certo? Muito bem, 18 horas. Oi? Por isso que muitas vezes as doenças estão começando cada vez mais cedo, certo? Então a gente conseguindo atuar mais cedo possível, a gente não vai ter essa manifestação o quanto antes. Vamos com a pergunta, Marcelo? Isso, o Zé Geraldo. Zé Geraldo fazendo mais uma pergunta, nosso ouvinte, e você também, 999594118. Aproveite, Dr. Everson Vilhena, falando um pouquinho mais sobre ingerir os nutrientes dos nossos alimentos, né? E olha que interessante, quanta coisa que estamos aprendendo hoje, e agora o nosso ouvinte tirando dúvida. Fala, Zé Geraldo. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Marcelo, doutor. Fazer uma pergunta que é Zé Geraldo de Conceição do Ouro, uma ótima terça-feira. Qual seria a alimentação normal? Tipo, café da manhã básico, normal, almoço, café e janta? E quais coisas que são essenciais e não? Porque a maioria fala que
arroz, feijão não é muito suplementar, outros falam que carne não é muito bom, legumes a maioria são bons, mas qual seria o básico, pelo menos? Um ótimo programa aí, D2 da Rádio Ligado, você há 35 anos, 95,3. Eita, fala, Zé Geraldo. Muito bem. E aí, doutor? Todo mundo tem essa dúvida, né? Sim, porque realmente não é simples, que tem algumas individualidades, mas o que a gente precisa ver que todo alimento que não é processado já está tendo um bom grau de absorção. A gente falou de genética agora há pouco, e a nossa genética foi confirmado pelo estudo do genoma humano que ela não muda, pelo menos há mais de 10 mil anos. Se você for pensar que o homem há 10 mil anos atrás comia, que veio da nossa evolução, a evolução do homem, né? O que diferenciou a gente, que a gente não fala que a gente é parente do macaco? Qual que foi a nossa diferença em relação ao macaco? Tem alguma coisa a ver com a alimentação? Pode ser que sim, né? Mas o nosso genoma não muda, e não mudou. E o que mudou recentemente, que está tendo uma maior incidência de doenças, além de ter melhorado o diagnóstico, mudou muita coisa na alimentação. A nossa alimentação está ficando muito industrializada. Se a gente for olhar lá atrás, a gente não precisa nem muito longe, né? Há cerca de 100 anos atrás, a alimentação nossa no dia a dia já era muito diferente. A maioria das pessoas já morava em área rural, tinha uma alimentação com menos quantidade de processados. O homem lá das cavernas, se a gente for analisar, o homem não acordava de manhã e ia fazer o quê? Pegava um ketchup, uma maionese e um salame. Ele já checava comia. o WhatsApp. Checava o WhatsApp, não era assim. Eu mesmo, quando não tinha WhatsApp. Então, a gente precisa pensar dessa forma. Muita mudança, né? Então, se a gente for olhar lá atrás, o que a sua avó comia antes disso, né? Quando o que chegou na alimentação dos nossos avós que começou a dar problema? Foi justamente a introdução de alguns alimentos industrializados, né? Antigamente o povo comia o quê? A carne na lata, não era? Comia as coisas que conseguiam plantar na horta e tudo mais. Abobrinha, tudo. Isso. Então os legumes em geral, geralmente não tem malefícios. Contraindicação. Nem tudo que é bom para todo mundo. Mas tem alimentos que fazem mal para a maioria e tem alimentos que fazem bem para a maioria. Quais alimentos que fazem bem para a maioria? Os legumes, as carnes, os ovos em geral, certo? Os alimentos que têm boa quantidade de nutrientes, os alimentos menos processados, menos conservantes, menos corantes possível. Então, se você for partir do princípio que você está comendo um alimento que você deixa lá, mas esquece lá, por exemplo, você pega uma bolachinha e deixa lá no porta-luva do seu carro, daqui um ano você volta, tá lá te esperando, o carro ficou no sol, tudo tá lá, não entrou nada. Pior que né? Você pega lá uma batatinha lá do McDonald's, tá lá te esperando lá, porque nada mexeu. Só vai uma murchar, margarina, mas tá deixa lá. Então, tem coisas que nem os próprios insetos vão tá consumindo, e a gente tem que pensar se a gente realmente deve consumir. E isso, quando você faz ingestão de corantes, conservantes, juntamente com a sua alimentação, você vai matar muitas bactérias boas do seu intestino. E com isso, você vai diminuir muita quantidade, a qualidade do seu bolo fecal e a quantidade de nutrientes que você vai absorver. E então, mas eu só ingeri uma bolachinha ou alguma coisinha ali depois do almoço. Mas, por exemplo, você almoça várias coisas boas, né? E aí vai lá um docinho depois, alguma coisa que não é bom para você, um ultraprocessado, cheio de corante, conservante, você não vai absorver aqueles nutrientes da mesma forma, concorda? Concordo. Eu vi aqui uma pergunta aqui para o doutor.
eu vou pular um pouco aqui, achei interessante. Uma pessoa que exala gases, né? Que solta gases com mau odor. A pergunta está com dificuldade de absorção de nutrientes? E aquela relação desse tipo, né? Desse procedimento com quem ingere muito ovos? Tem a ver alguma coisa com relação à parte nutricional? Se você está eliminando gases, e principalmente os gases com mau cheiro, isso é sinal que não está absorvendo os nutrientes. O mau cheiro que a gente fala é aquele de matar, né? Exatamente. Porque um mau cheirinho assim. Tem, né? Eu sempre fui assim antes. Por isso que vivia doente. Achava que era normal. Tava apodrecendo por dentro. Poxa, isso é sinal que o seu alimento está sendo apodrecido lá dentro de você, entendeu? E com isso tá matando as células do seu intestino. E isso, você acha que pode dar algum problema ou não? A longo prazo, pode. Se você fica todo dia com o intestino, com algo apodrecendo dentro de você, se você comendo um alimento que vai apodrecer dentro de você diariamente. Isso é um apodrecimento mesmo, literalmente. Exatamente. São putrefinas. Agora é o seguinte. Não é normal acontecer isso. É a relação do ovo. A relação do ovo. Às vezes nem é por causa do ovo em si, né? Pode ser porque a pessoa não consegue digerir o ovo, tá? Mas muitas vezes é porque o que ela ingere juntamente com o ovo. O que ela faz juntamente com o ovo. E a gente vê que quando a pessoa não tem capacidade de digerir alguma parte do ovo, essa parte seria clara. Então, se a pessoa comeu o ovo sozinha e teve gases, experimenta comer só a gema. Às vezes ela não vai ter essa fermentação excessiva, entendeu? Então, até o ovo, que é um alimento bom e muitas pessoas consomem e não tem geração desses gases, quando a pessoa consome qualquer tipo de alimento e esse alimento está fermentando dentro dela, é sinal que não é um alimento muito bom. Ou a combinação que está sendo ingerida não é muito boa. Muito bem, eu fiz uma pergunta na hora do intervalo, a gente vai tomar uma água ali, né? Aí eu falei, doutor, me revela, o que você comeu na sua ceia de Natal? Ele falou, leitoa. Bastante leitoa. Na verdade, leitoa eu como quase todo dia. Depois que eu descobri isso, que era bom pra mim, então... Olha que legal. Caramba, eu achei interessante a gente trazer isso pro ar, não tá na pauta, mas tem gente que fala assim, esse doutorzinho, comedor de alface. Jamais. Que a pessoa fica brava, né? Ela fica brava. Esse doutor que fica só comendo alface aí. Eu gosto de comer um porquinho, eu não vou lá na Essential Clinic, não, senão ele vai proibir eu de comer. Não é assim, né, doutor? Jamais. Na verdade, a gente tem que identificar apenas o que você deve comer, reparar as deficiências nutricionais e hormonais, para justamente quando você quiser fazer algo, você não ter limitação. Você quer ir no churrasco, você ir aproveitar sem dor, sem nenhum problema de saúde, pra você conseguir ficar lá e no outro dia você tá bem, certo? Você quer fazer uma viagem, você vai viajar para outro país, você tem que poder comer e desfrutar de tudo que tem lá naquele país, naquele local, a culinária da região. Você vai lá, por exemplo, você vai lá na França e não vai experimentar um vinho. Você vai lá em Portugal, não vai experimentar um peixe, um bacalhau, não tem como. Então você tem que tá bem com a sua saúde para justamente conseguir comer e aproveitar de tudo que tem na região que você vai fazer a viagem. Quando a gente tem um organismo em perfeito funcionamento, em bom funcionamento, quando a gente come algo que não cai bem, o nosso organismo vai conseguir jogar aquilo fora, certo? O problema é se ficar todo dia consumindo aquilo. Então, por isso que é importante a gente identificar, porque você vai ter uma resistência melhor, você vai conseguir lidar melhor com isso. Aquilo que você vai comer de vez em quando não vai te fazer tão mal quanto faria num organismo que já está doente, né? Doutor, eu vi esses dias um cientista abrir uma salsicha e colocar o microscópio na salsicha. Tragédia. Foi a última vez que eu comi salsicha na minha vida, foi antes de ver esse vídeo. Só come quem não viu fazer, né? Olha, ver fazer já me impactou, né? Tem na internet aí pra todo mundo ver, mas é muito mais triste quando a gente vê no microscópio vermes, pedaço de plástico, papel,
Fora pelo e um monte de outras coisas, né? É um negócio violento demais a salsicha. E tem gente que come cachorro quente cedo, aí chega na hora do almoço, arroz, feijão, salsicha, à noite, ovo, salsicha e salsicha com macarrão, salsicha, só falta pôr no pudim. Doente porque é a genética. Então, aí eu tô puxando isso aí meio que do lado do humor aqui pra mostrar assim, por exemplo, eu amo salsicha, eu sei que é um embutido demonizado, né, por todos os nutricionistas e médicos, todo mundo fala muito mal da salsicha, mas uma vez ou outra eu queria comer, porque eu gosto. Não vai matar a pessoa, mas agora todo dia já é complicado, né? Vai ser complicado para o organismo lidar com essa quantidade de toxinas, de microplásticos, de pedaços de animais que tem ali dentro. É complicado no dia a dia, até porque quando a pessoa come muito isso, se ela come isso com certa frequência, o intestino não vai ficar bom para absorver outros nutrientes adequados que vai ajudar, inclusive, ela a eliminar isso, certo? Se você come ali uma vez ao ano a salsicha, não vai te fazer tanto mal, porque seu organismo vai estar bom e não vai te ficar atrapalhando no seu intestino continuamente. Agora, se você come diariamente, é isso que a gente tem que pensar. E muitas vezes a gente vai observar o que acontece. Às vezes a pessoa tem uma ideia, inclusive nós médicos, que a gente tem uma ideia, eu mesmo sempre tive uma ideia que refrigerante faz mal, mas que não é bom, mas a salsicha não é bom, mas de vez em quando eu comia. De vez em quando, assim, 2, 3 vezes por semana. Mas muitas vezes falta um pouco de informação até pra gente. Sim. E quando você vai estudar, né, você vê a reação daquilo no seu intestino, você vê a reação daquilo nas suas células, você vê o que tudo aquilo pode causar, você tem mais informação, e é isso que a gente está vindo trazer aqui, que quanto mais informação você tem sobre cada assunto, você tem maior capacidade para fazer melhores escolhas, certo? Se eu te falar aqui que a salsicha é ruim, tá bom, então é ruim porque ela faz mal, porque pode dar algum problema na saúde. Mas agora, se eu te mostrar ou porque você estudar, passar ali um mês estudando só por os malefícios e você vê a reação daquilo na sua célula, você pode ver o que pode causar lá no seu DNA, você vê as toxinas ocasionando uma deficiência nutricional, essas deficiências vão levar o organismo ter uma dificuldade de produzir os próprios hormônios, de produzir várias coisas importantes ali, ocasionar algumas doenças que você vai pensar um pouco melhor. Na verdade, a pessoa falta um pouco de informação. Agora, se ela tem toda essa informação e tudo bem, se é livre-arbítrio, escolha, né? Tem escolha. A gente não... eu nunca proíbo nenhum alimento de forma alguma, e se a pessoa quiser continuar fazendo essa escolha, eu só falo, olha, esse alimento pode causar esse déficit nutricional, então a gente repõe isso para suprir essa necessidade. Então é a escolha de cada um. Proibição não funciona em nenhum local. O que funciona é informação. A gente tem autonomia sobre a nossa saúde, a gente tem livre-arbítrio, e para conseguir ter uma melhor condição de escolha, precisa ter um pouco mais de informação. E se tem todas as informações, pelo menos usa algo que vai ajudar o seu próprio organismo. Você, por exemplo, você vai comer isso todo dia, você vai ter um déficit nutricional, que se isso persistir, você vai ter algum tipo de doença, né? Porque já está tendo as toxinas e vai ter um déficit. Se você repara esse déficit, as chances de você ter uma doença começam a se minimizar, certo? Muito bem. Pergunta aqui, doutor, vamos lá. Mais um ouvinte, vamos lá. Renda extra de até R$100 por dia nos investimentos. Marcelo falando no comercial aqui, né, Marcelo? Vamos ouvir. Boa aqui. Noite, Reginaldo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Marcelo, boa noite, o entrevistado aí que eu não gravei bem o nome dele, mas Dr. Everson. muito competente, passou excelentes informações.
eu tenho um estilo bem diferente dos ouvintes, né? Eu gosto primeiro de me situar, até para gravar, tô gravando na hora do intervalo. Não vou gravar na hora que o mestre aí tá falando. Então é bom se situar, né? No tempo e no espaço. Falar em tempo, eu nem sei quanto tempo que a gente pode... o áudio passa em off depois. Quantos minutos o ouvinte pode gravar, né? Que aí a gente acelera. Mas vamos acelerar então. Eu achei muito interessante o lance de boas bactérias. Boas bactérias. Então, sabe que as pessoas que têm aquela fobia de joga bactericida em tudo quanto é canto, no ralo, sabe? Pô, essa bactéria, não sei não, eu acho que tinha que ser melhor, bem alimentada, né? Já que é boa, né? Que ajuda na digestão, porque se tiver falta dela, é bem interessante isso. Eu acho que dá até um programa sobre as bactérias, sobre os vermes, é muito interessante. E é engraçado que, uma coisa que foi um médico, parece que passou, que as bactérias dos cachorros, elas quando uma criança, uma pessoa abraça um cachorro, o cachorro passa essa bactéria. Isso foi um médico falando, não é eu que estou falando. E aumenta a imunidade da pessoa que teve o contato direto com o cachorro. Bem interessante, não lembro o nome do médico. Agora o lance de verme, principalmente na roça, o pessoal daqui não tem posto de saúde e tal, então não tem nem um posto. Limeira, um grande bairro, uma vergonha não ter o posto de saúde. Verdade. Porque tem que ir pra cidade, nossa, é complicado esse quesito. Mas aí, teve uma criançada de 4 patinhas, filhote, vou acelerar. É uma longa história, mas vamos direto ao assunto. 2 filhotinhas. Primeiro foi numa semana, mas ela corria pra lá e pra cá, que nem uma vaca louca, tal, ganindo, sofrendo. Falei, pô, meu Deus, eu não tenho, né? Eu ia até comprar o vermicida, mas não comprei. Mas aí dei a luz. Eu tenho hortelã. Fui lá, fervi no leite, dia tem um leite, então fervi, passei. De repente a cachorrinha foi ficando calminha. Dormiu e não teve mais essa convulsão. Semana seguinte, foi outra cachorrinha. Ela tava esticando as canelas, como se fosse esticando, literalmente esticando mesmo. Ia morrer. Peguei ela, lembrei do hortelã, dei hortelã, pá, acabou. Mesma coisa, não teve mais, você vê. Às vezes tem remedinho de graça em casa e desconhece, né? E é interessante que é só mais os filhotes, tanto do ser humano que pega, né? Eu também já tive lombriga. Quem que não teve lombriga? Quem já dava na terra, mas depois os adultos não tem. E os cachorros, mas os cachorros continuam andando na terra, tudo, mas os adultos não pegam. Interessante, os adultos não pegam. Eu vou falar, eu quero saber quanto tempo, eu quero falar sobre gota. Aí vai demorar, vai ficar. E resumindo, por que o Papo Reto não está no YouTube, né? Assim, tem que gravar, né? Gravar põe áudio. O áudio é bem interessante, que a gente pode participar, né? Rádio, né? A gente pode participar com áudio. Agora, YouTube é complicado participar com áudio. Mas é interessante gravar. Eu inaugurei, né, essa semana, dia 24, presentão, né? O canal Dom Afonso, que trata dos mais diversos assuntos, sempre com respeito. E até mandei um pra vocês aí sobre a folia de reis. E tamo junto. Se Deus quiser, a gente conta dia 6, beleza? Um abraço. Valeu, Afonso. Olha que conta que eu falei. A partir do ano que vem, nós teremos o Papo Reto em várias plataformas, né? E a pessoa vai poder ouvir depois. Essas entrevistas ficam gravadas no YouTube, no canal Essential Clinic. Isso. Certo? E é transmitido na live, né? Ao vivo aqui, tem um monte de gente assistindo. É o seguinte, é comum, muito mais comum muitas vezes, as pessoas usar mais vermífugo pros animais do que para as próprias crianças, né? E por isso que é importante. E tem muito remédio natural que é bom, e a maioria dos remédios bons, né, são naturais mesmo, porque o nosso corpo vai conseguir reconhecer e saber fazer algo com aquela molécula. Quando é um remédio às vezes patenteado, às vezes o nosso organismo tem dificuldade de reconhecer aquela molécula. Então, muitas vezes, o que ele faz com o remédio é um efeito colateral, né? Vai criar algum efeito colateral porque o organismo não sabe o que... Muitos medicamentos foram descobertos dessa forma. O Viagra mesmo era um remédio para tratar pressão alta, porque aí foi visto que ele causava ereção.
E aí, um efeito colateral dele que estourou de vendas, né? Mas tem um outro efeito colateral também, né? Tem vários, né? Eu já tive um amigo que teve infarto tomando Viagra. Então, tem vários efeitos colaterais, justamente por isso que há muitas coisas, quando a gente dá para ir pro lado mais fitoterápico, que seriam os medicamentos mais naturais, ótimo. Tem na natureza, felizmente, a gente fala que Deus deixou tudo, né? Pra gente. Então, com o conhecimento, a gente consegue a cura e também a doença, com não conhecimento. E é importante saber disso para não ter que recorrer muitas vezes em medicamentos em excesso para ter esse excesso de efeitos colaterais. A Cida Santos de Brasópolis mandando um abraço para todos. O Afonso perguntou aqui sobre o áudio. O ideal é que fique até 1 minuto, né? A gente nunca fica comentando isso, tal. Assim, raras exceções pode passar, mas principalmente quem participa já no finalzinho, por exemplo, tem participação aqui, não tem nem como a gente colocar, a gente não tem tempo mais, né? Uma dica, a pergunta sempre começa com como e por quê, né? Então exatamente. Você já vai direto para a pergunta. Até 1 minuto, bacana, pelo menos nesses programas de 1 hora. Nós vamos ter um tempinho a mais, pretendemos ter mais participações, até 1 minuto é um tempo legal. E vamos lá, Marcelo, tem mais pergunta aí, não tem? Hoje estamos falando aí da absorção dos nutrientes e tem um interessante, pergunta do doutor aí, pra gente finalizar. Sim, nós temos, bom, como saber afinal de contas quando estou com dificuldade de absorção dos nutrientes? Como que é possível, né? Se eu estou tendo algum sintoma, já é um sinal que a gente precisa investigar. Qual? Estou tendo alguma dor lombar, por exemplo, pode ser um déficit nutricional, que eu não consegui fazer músculo necessário, ou o músculo está encurtando, porque tem encurtamento muscular, tem enrijecimento muscular por déficit de nutrientes, você sabia disso? Interessante. Muitas vezes em crianças, inclusive. Né? Já tem crianças, muitas vezes, que a gente vai examinar que tá com encurtamento. E criança não precisa estar fazendo alongamento para ter uma musculatura boa, né? É criança, que ela né? faz no dia a dia. Mas muitas vezes, principalmente, tá ficando cada vez mais comum, pelo déficit nutricional de estar tendo esses encurtamentos e dores onde não deveria ter, né? Na verdade, não era para ter dor nenhuma. Independente da sua idade, não é para ter dor. Então, se tem dor em qualquer lugar, mas é uma artrose. Pode ser sinal de deficiência. Mas o meu cabelo tá afinando, é da idade. Também não. Pode ser uma deficiência nutricional, certo? Qualquer sintoma que você tenha, insônia, ansiedade, tudo isso, unhas quebradiças, pele ressecada, pode ser um déficit nutricional ou hormonal. Às vezes o déficit hormonal começa com um déficit nutricional, porque o nosso corpo não consegue fabricar um hormônio sem os nutrientes necessários para ele fabricar. Até as próprias enzimas digestivas que a gente fabrica pode estar em baixa por falta de algum nutriente que não está conseguindo produzir esse suco gástrico aí. Então, qualquer sintoma que a gente tenha pode já decorrer de um déficit nutricional, e começando pelos mais básicos. E hoje em dia a gente sabe que quanto mais nutrientes tem, mais reserva energética a gente tem para realizar qualquer atividade no dia a dia, inclusive o estudo. Se a gente não está conseguindo estudar de uma forma eficaz, não está conseguindo prestar atenção em algo, está tendo que repetir várias vezes, está tendo um déficit de atenção, isso pode ser um déficit nutricional já que precisa ser investigado. Se não for, às vezes a pessoa passa a vida inteira achando que aquilo é normal, né? Eu passei muitos anos da minha vida e achando que eu tinha TDAH. Eu tenho, né, todas as características do TDAH, eu tomei remédio por muito tempo, mas quando você repara os nutrientes que está faltando, essa doença não passa a te incomodar e a te puxar para trás nos estudos e te deixar o seu dia a dia mais difícil quando você tem esse déficit. Então, déficit de atenção também pode ser um déficit nutricional, qualquer déficit. Muito bem.
Bem, pra gente poder finalizar, o Itajaci tá mandando, não dá pra pôr áudio, mas ele mandou uma foto aqui, parece que é de um salame. Acho que é salsicha, salsicha, ele abriu aqui salsicha mesmo. Tem plástico dentro. É, isso aí, e esse tá bem visível, né? Tem aquele microplástico, né? Que são aquelas partículas que a gente não vê. E tem uma quantidade aceitável, né? Dessas impurezas em cada alimento. Se você entrar aí no... como que chama o site mesmo? Não, no site da Anvisa, eu não sei... Aí você pode ver lá que tem a quantidade de impurezas que pode ter. Dos até plásticos, pelo de rato, né? Pelo de rato, né? Pedaço de animal em geral. Pode, é normal, tem uma tolerância aceitável. Quanto de pelo de rato você quer ter no seu alimento? Inclusive aumentou, né? Era uma cota mais baixa, aumentou um pouquinho para dar uma oportunidade para o pessoal, né? Para conseguir vender mais. Então, aí tá aumentando cada vez mais o que pode ter de ruim, né? A tolerabilidade em relação às impurezas no alimento estão aumentando. O número de alimentos processados que podem ter essas impurezas estão aumentando. E os nutrientes nossos estão cada vez menores. Sim. Então, a gente já pode pensar daí a origem de muitas patologias e muitos problemas que a gente pode estar evitando, né? Se a gente pensar e deixar de aceitar, é somente genético ou tem algo para se fazer. Então, se tem algo para se fazer, vamos estudar em relação a isso e vamos tentar alimentar aquilo que eu consigo digerir a maior parte dos dias, justamente porque quando eu quero ter uma viagem, quando eu quero ter uma alimentação fora, uma refeição livre, o que seja, para aquilo não me fazer ficar doente por causa daquele alimento que seria em menor quantidade ou em dias menores. Excelente. Em quantidade de dias. E aí, Marcelo? O Itajaci, ele falou que ele adora salsicha. Ele falou assim, dando risada, cara, eu gosto pra caramba. E falou que semana passada, essa foto aqui de linguiça, falou que ele abriu realmente um plástico dentro da linguiça para tirar gosto. E ele fez a seguinte pergunta, se é tão assim perigoso realmente para a saúde, por que ainda se vende esses produtos, né? Por que não tira do mercado? Mas se vende até veneno e bebida alcoólica que... Cigarro vende, tá? Cigarro. Tudo é livre-arbítrio. Então, por isso que a informação compete quem vai pesquisar tudo que a gente vai comprar, vai ler o rótulo, né? Tem os nomes lá que eu não consigo nem identificar o que é, da onde que veio. Você vai estar alimentando com aquilo? Então tem que começar a pensar um pouco melhor. Por quê? Muitas vezes eu dou esse exemplo, né? Você, para escolher uma pessoa para pôr dentro da sua casa, um marido, uma esposa, você não passou na esquina e pegou a primeira coisa que estava lá e levou para sua casa e foi constituir família, né? E é muito importante você fazer essa escolha, porque é pro resto da vida. E por que o alimento é a primeira coisa que você passa e enxerga e já põe para dentro e acha que não vai ter consequência nenhuma? Vai. Mas quando você tá mais forte, quando você vai estar mais resistente, mais forte, mais resistente, o seu intestino vai estar mais resistente, ele vai estar sem permeabilidade intestinal, que a gente fala, e não vai estar machucado, até aquilo fazer algo de ruim no seu intestino, isso vai demorar um tempo e muitas vezes você não vai absorver tão grandes quantidades dessas impurezas. Mas quando o seu intestino está permeável, quando você está tendo gases direto e você vai lá e come plástico, aquilo lá vai passar pro seu sangue. Aquilo lá vai te deixar doente. Agora, seu intestino está funcionando bem. Se você come isso raramente, você não vai ter problema. Então, a gente tem que pensar que coisas que a gente põe que possam estar fazendo mal, isso pode estar machucando o nosso intestino por dentro, né? E isso vai causar uma coisa que chama permeabilidade intestinal. E isso é o quê? Que vai causar microferimentos ou espaçamento entre as células do intestino e, consequentemente, pode passar algo que não deveria das fezes para o sangue, como parasitas, como impurezas,
justamente por uma má alimentação. Então, se você come um alimento que está sujo, que está com impureza e seu intestino está bom, você não vai ter tantos efeitos como quando você está com o intestino bom. Nosso último programa do ano, mas ano que vem, se Deus quiser, estaremos aí. Um excelente 2024 para todos, que a gente possa ter mais consciência da nossa saúde, das nossas escolhas e melhores resultados possíveis a cada ano. E para isso é importante também os períodos de descanso, de viagens, para a gente ter uma boa qualidade de vida, né? Então a gente vai conseguir renovar a nossa consciência, a gente vai voltar mais preparado para o trabalho. Então o período de descanso é super importante para a gente ter uma boa qualidade de vida, para a gente renovar nossas energias, começar a cuidar de nós mesmos. Então é importante nesse período, você vai, às vezes você não tem oportunidade de viajar nem nada, mas tira um período para você cuidar de você um pouco, pensar nas próximas escolhas do ano e também ter um contato maior, se possível, com a natureza, que é uma chance de estar renovando as energias e eliminando algumas toxinas aí e trocando essas energias boas com o meio, né? Então o contato com a natureza nos traz essa paz, essa renovação também. A gente vive numa vida muito agitada, em ambiente fechado, em ambiente estressante, e o período de descanso é extremamente importante para a gente ter uma boa qualidade de vida aí e menor acúmulo e menor chance de ter doenças futuramente. Muito bem, Dr. Everson, valeu nossa parceria nesse 2023, 2024, estaremos firmes aqui com prosa e feição, né? Isso, vamos prosear e ter feição também. Obrigado, viu? Abraço, viu? Um abraço, muito obrigado pela oportunidade, fico feliz de ter contribuído com o programa, com a evolução do programa também. Com certeza. E é muito gratificante a gente conseguir influenciar pro bem a vida das pessoas, e isso é a nossa missão. Um abraço a todos e um excelente ano novo aí. Valeu. Obrigado mais uma vez. Valeu.